Olá, minha amiga, muito bom dia. Nós estamos mais uma manhã aqui para meditar na palavra do Senhor e hoje nós, seguindo com o nosso devocional diário no livro de Salmos, nós estaremos meditando juntas no texto do Salmo 43. E espero que o Senhor possa estar conduzindo a nossa conversa, que o Espírito Santo nos guie nessa manhã e que ele possa estar, sim, sabe, ministrando ao meu e ao seu coração. Que possamos sair dessa conversa entendendo como o Senhor deseja trabalhar na nossa vida neste dia, com a mensagem que Ele tem para nós hoje e como nós podemos, inclusive, honrar de fato aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós todos os dias. E como o Salmo 43, ele tem apenas 5 versos, eu quero ler ele com você antes de nós entrarmos aqui na meditação. E vai dizer: declara-me inocente, ó Deus. Defende-me desse povo mau e livra-me dos falsos e injustos. Pois tu és minha fortaleza, ó Deus. Por que me rejeitaste? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem, que elas me conduzam ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Ali irei ao altar de Deus, a Deus, fonte de toda a minha alegria. Eu te louvarei com minha harpa, ó Deus, meu Deus. Por que está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espera em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Então, eu quero olhar para esse texto e alguns estudiosos vão até atribuí-lo como uma continuidade do Salmo 42 que nós falamos ontem. Mas, apesar de termos várias maneiras de olhar para esse texto, ontem uma frase de uma psicóloga ficou ecoando na minha mente. E quando estava lendo esse texto, eu falei, nossa, olha como, né, no momento o Espírito ministrou comigo e a palavra vem confirmando de fato isso. Então, quando eu estava assistindo um vídeo e uma psicóloga falou a seguinte frase, que a alegria, ela é um estágio passageiro. E na hora que eu ouvi aquilo, bateu e eu falei assim, tá, mas não é o que a Bíblia diz. E eu não estou aqui dizendo que aquela psicóloga estava falando algo que não seja verdadeiro do ponto de vista da análise científica da psicologia. Porque, de fato, se a psicologia ela vai considerar a alegria, né, como uma emoção básica, a gente até vê aquele filme do Divertidamente, né, e quem comanda ali, né, aquela mesa das emoções é a alegria. E é interessante, então, que olhando do ponto de vista da psicologia, com a alegria sendo uma emoção básica, então, no seu estado natural neurobiológico, de fato, é um estágio eufórico de ondas que vêm e vão. Mas se nós olharmos do ponto de vista bíblico, sendo a alegria uma virtude do fruto do Espírito, nós vamos então começar a olhar para ela, não como esse estágio eufórico que pode ser considerado como uma felicidade. Eu estou feliz ou eu estou triste. Mas é sim uma âncora, de fato espiritual, que vai nos sustentar, independente de qualquer situação. Quando nós entendemos que, de fato, a fonte dessa alegria é o próprio Deus, como o salmista vai dizer. Então, hoje eu quero trazer, sabe, para esse texto, e não trabalhando uma visão de positividade tóxica, porque se nós formos olhar profundamente o texto do Salmo 43, a gente vai ver que de fato o salmista ele não está escondendo a sua dor. Ele não está negando as suas lágrimas. Muito pelo contrário, ele está em uma situação onde ele se encontra com a sua alma e ele debate com a sua própria alma, onde ela está abatida, aonde ele precisa lembrar para ela, olha, espera em Deus. Ou seja, o Salmo 43, ele é de fato um retrato
do quanto esta alegria, ela não é uma emoção básica. Por que eu estou dizendo isso? Porque o salmista, ele não está fingindo que está tudo bem. Muito pelo contrário, ele está se sentindo injustiçado, com a alma abatida, e inclusive questionando a Deus porque de tanto sofrimento. Mas ao invés de se agarrar, de fato, à condição a qual ele estava, ele vai debater com a sua alma e ainda vai se dirigir de fato e buscar a fonte dessa alegria, que é o próprio Deus. E é interessante que ele vai dizer isso se referindo a pedindo ao Senhor para enviar a tua luz e a sua verdade. E aí, quando nós ouvimos isso e vemos, de fato, a luz e a verdade é o próprio Cristo. Porque Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, são nesses lugares onde nós entendemos que Jesus, ele é a resposta, sabe, para aquilo que nós entendemos de alguma forma dentro de um campo neurobiológico da nossa natureza humana, que é apenas uma emoção. Nós vamos ver na palavra. Inclusive, quando Paulo vai trazendo em Gálatas, não, na verdade, ela é um fruto. E um fruto, ele não é algo em si mesmo, entende? O fruto, ele depende de uma estrutura, de algo que vai gerá-lo, e o que vai gerar isso em nós é de fato o próprio Cristo, que é a videira. Ou seja, nós somos os ramos que estamos nessa videira produzindo esse fruto da alegria. E isso fica muito claro quando nós olhamos para Paulo. Porque se nós formos olhar a carta aos Filipenses, que inclusive é considerado como a carta da alegria, né? Paulo estava preso no momento que estava escrevendo aquela carta. E ele vai dizer para nós, em Filipenses 4, de fato, olha, alegrem-se no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrem-se. Paulo não estava cercado de alegria circunstancial, de felicidade, sabe? Vamos dizer assim. Ele estava preso sabendo de fato, sabe o que é estar oprimido pelos inimigos da igreja, sem saber se viveria ou se morreria. Mas ainda assim ele vem nos dizendo, olha, alegrem-se no Senhor e busquem a Ele, de fato, derramem diante dele a sua dor e o seu sofrimento por meio de orações e súplicas, mas em todo o tempo lembrando de tudo aquilo que o Senhor já fez. Porque nos enchendo dessa gratidão, levando ações de graças ao Senhor, nós estamos mudando a nossa perspectiva e de fato olhando para o caráter de Deus, lembrando de que se Ele já fez tanto, Ele continua neste momento comigo. E então assim eu vou sendo cheia do quê? Da paz que excede todo entendimento. Então, ou seja, Paulo ele vai nos dando essa trilha, porque o salmista vem falando de uma alma angustiada e de uma alma abatida que muitas vezes é a realidade de muitos de nós. Porque estamos cercados de tantas notícias ruins, estamos cercados, sabe, de tanta ansiedade para entregar algum resultado, para atender a expectativa de alguém sobre nós. Mas tudo isso vai gerando em nós aflição, angústia, para alcançar algo que para nós parece impossível em determinados momentos em que nós temos apenas como recorrer àquele que é a fonte da nossa alegria. Então Paulo vai nos dar essa trilha e aí nós vamos então entrando para esse entendimento, sabe? De que a tristeza, um estágio de tristeza, ela não é ausência de alegria e ela também não é falta de fé. Porque saindo um pouco aqui do Salmo e falando um pouco mais sobre a carta de Paulo, quando ele vai dizer para nós entregarmos tudo por meio de oração e súplica, é de fato colocar essa ferida aberta diante do Senhor. Ou seja, é dor, é tristeza. Eu entrego ao Senhor, crendo. Por isso que eu digo, não é falta de fé, que Ele é o único capaz de, sabe, tirar a dor dessa ferida, mesmo que ela permaneça ainda aberta até o tempo necessário para que ela se cure. Então, de fato,
A oração, ela precisa vir para nós, sabe, como esse lugar de descarregar toda essa angústia que há dentro de nós, como o salmista está fazendo. Não apenas como um ritual. Ai, Senhor, obrigado. Não, é vir com verdade, com sinceridade de alma. E o que eu acho mais lindo nos salmos é isso. São pessoas reais como eu e você, falhos, que sofrem, que estão literalmente lidando com o mal no dia a dia, lidando com a sua dor no dia a dia. Então isso é trazer para o chão da nossa vida essa realidade de que eu posso estar sofrendo, de que eu posso estar diante de uma situação me sentindo até talvez rejeitado por Deus, porque a nossa alma tende a olhar para a nossa dor e a se fechar nessa dor. É natural nós queremos olhar para isso e querer ficar lambendo as nossas feridas. Mas quando nós olhamos para a profundidade deste salmo, onde o salmista vem dizendo: Senhor, traga a luz e a verdade. E nós nos concentramos nessa luz e nessa verdade. Nós vamos chegar no lugar onde Paulo estava, mesmo preso, dizendo: alegrem-se no Senhor. E não dá para não lembrar dele também preso, com o Silas. E ele escolhe louvar. Então que neste dia, assim como ontem nós falamos dessa aflição de alma, mas também falando de como a nossa alma anseia pela presença do Senhor, que neste dia, mesmo que nós nos encontremos abatidas, mesmo que nós nos encontremos sem forças, mesmo que você possa até estar se sentindo rejeitado, lembre-se de que há sim uma fonte inesgotável, que é Cristo. Ele é a luz, ele é a verdade que vai trazer para o seu coração. Quando nós estamos enxertados nessa videira, nós vamos sim produzir este fruto, que não é apenas uma circunstância ou uma euforia momentânea, como neurobiologicamente descrevemos a alegria, mas ela vai muito além, porque de fato há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Há tempo, sabe, de abraçar e há tempo de apartar. E quando nós olhamos para isso, então não tem como nós pensarmos que a felicidade, de fato, ela vai estar reinando em todo o tempo. Mas ainda que na tristeza, ainda que na dor, e ainda que em meio a lágrimas, eu posso crer que eu tenho um Pai a quem recorrer, que por meio de Cristo, que é essa fonte inesgotável de alegria, eu ainda posso encontrar paz e dizer para minha alma, assim como o salmista: espera em Deus. Amém? Que essa palavra ela possa encontrar o seu coração e que em nome de Jesus você possa ser inundado da alegria que vem do Senhor, e independente, sabe, do que possam dizer, de que a alegria ela é momentânea, que você possa combater com a verdade da palavra, que por mais que eu possa me entristecer, por mais que eu possa chorar, ainda assim as minhas lágrimas serão derramadas, cheias da alegria que vem do Senhor e cheia da paz que vem do Espírito. Amém?